Boa noite. É com muita alegria e gratidão que recebemos cada um de vocês nessa noite de aprendizado e fraternidade na casa de Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. No capítulo 62 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, encontramos uma profunda reflexão intitulada Jesus para o Homem. E achada em forma como um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguir, de salvador a desamparar, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna e sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Na mensagem de Emmanuel, nos recorda que Jesus não veio apenas para ensinar essa palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo. Ao descer das alturas luminosas para viver entre nós, ele mostrou que a verdadeira grandeza não está na posição, mas na capacidade de servir cada passo de renúncia, da glória espiritual à simplicidade de um manjedouro, do poder cósmico à carpintaria singela, do amor infinito ao convívio com o que perfez. Revela o quanto Cristo confiou na possibilidade de transformação da humanidade. Ele não impôs, não exigiu, não reclamou, humilhou-se para elevar, desceu para que pudéssemos subir. Toda a sua trajetória é um convite para olharmos para dentro e perguntarmos: como tenho utilizado a oportunidade de estar no mundo? Tenho escolhido o caminho de serviço, da paciência e do amor. Se Jesus, soberano do universo, fez estar para nos ensinar, então não há tarefa pequena, não há renúncia inútil, não há gesto de bondade perdido. Cada ato de humildade aproxima-nos dele e abre em nós espaço para a luz. Que possamos, inspirados por seu exemplo, transformar nossas lutas em aprendizado, nossas quedas em crescimento, e nossas mãos em instrumentos de paz. Em que, lembrando seu sacrifício silencioso, seguimos mais conscientes de que a verdadeira vitória espiritual nasce da coragem de amar e servir. Rezemos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É carinho e profunda gratidão que recebemos nesta noite nosso irmão Haroldo Agostinho, dedicado trabalhador da Sociedade Espírita Irmandade de Jesus, coordenador de grupo de estudo e opositor de temas espíritas. Hoje temos a alegria de ouvi-lo na palestra A Obsessão. Recebamos nosso irmão com vibrações de paz, confiança e abertura de coragem, agradecendo por sua presença fraterna, pela disponibilidade de compartilhar conhecimentos que tanto edificam. Passamos a palavra a Haroldo Agostinho.
Boa noite a todos. Nosso tema do livro dos médiuns, a obsessão. Todas as citações que nós vamos abordar aqui nessa exposição, a grande maioria são das obras básicas de Allan Kardec. Para iniciarmos, temos uma passagem do Evangelho, segundo Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. Então, como vemos nesta passagem, um pai que traz seu filho, que é lunático, ou seja, louco na época, e que apresenta aos discípulos de Jesus para que eles o pudessem curar, pois que o menino estava dominado pelo demônio, que ora caía na água, ora caía no fogo. Então vamos ver que a doutrina espírita fala sobre o demônio. O que é o demônio? E vemos que os discípulos não conseguiram curar ou expulsar aquele demônio. Então, levaram o menino até Jesus. E este expulsou o demônio e a criança foi curada imediatamente. Vemos assim que quem estuda a doutrina espírita vê que existe a influência dos espíritos. Existe a influência boa ou influência má, dependendo de como a pessoa se comporta ou age durante a sua existência. Ela vai atrair aqueles que são afins. Também veremos que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, de acordo com aquilo que nós pensamos, pode ser um pensamento nosso, como pode ser um pensamento vindo da espiritualidade. E nós vamos ver isso em perguntas feitas a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, dando continuidade, vamos ver o que é a obsessão. Na segunda, no segundo slide, então vemos demônios. Isso está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 19. Kardec assim fala: em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber,
bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes podem-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Então, se nós analisarmos a própria humanidade, os homens na face da Terra, nós veremos que existem pessoas boas, existem pessoas más. Assim, aquele que passa para o plano espiritual, ele não se transforma, ele é aquilo que foi aqui como encarnado. Ele apenas se despe da vestimenta física, ele abandona o corpo. Mas se era uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, se era uma pessoa que tinha dependências com drogas, que tinha vícios, o Espírito leva tudo isso com ele e continua na espiritualidade da mesma forma. Se vemos criaturas que cometem crimes hediondos na face da Terra, sabemos que esses espíritos passam e continuam na espiritualidade da forma como agiam na face da Terra. Onde existe o rancor, o ódio, a guerra, nós vemos que estes espíritos também levam consigo esse sentimento, o desejo de vingança, a cobrança da dívida do seu inimigo. Então, a obsessão ocorre, e aquele que deve na face da terra, e que muitas vezes o seu inimigo partiu para a espiritualidade, ele não deixa de existir, ele não deixa de sentir, e muitas vezes ele espera um momento adequado para efetuar a cobrança. Isso ocorre dentro de uma influência muitas vezes negativa entre criaturas que têm dívidas entre si, que são inimigas na face terrena, que um deve muito para com o outro, que um prejudicou muito o outro. Tudo isso fica registrado no indivíduo. E nós vamos ver tudo isso dentro do que Allan Kardec estudou e escreveu através das obras básicas da doutrina espírita. Então, o que é a obsessão espiritual? Entre as dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se foram verdadeiras crianças. Então, vejam a importância desta questão, porque muitas vezes a pessoa age como se fosse cega, ela não compreende o outro lado da existência, e muitos sequer admitem que exista a continuidade, e muitos sequer sabem que, na verdade,
nós viemos da espiritualidade e para lá nós retornaremos. Quer dizer, a vida física é transitória, o corpo físico é passageiro, mas o ser, a consciência é eterna. E esta que se aprimora, que cresce, que progride, que avança. Então, muitas vezes, o indivíduo segue a sua vida como se a vida fosse somente aqui e que houvesse somente essa experiência. E sequer alguns admitem que haverá um juízo, um julgamento de como cada um agiu aqui na face da Terra. Tem muitos que se julgam os espertos, né? Que levam vantagem sobre os demais. São aqueles que enriquecem ilicitamente ou aqueles que se apropriam daquilo que não lhes pertence muitas vezes e acreditam que não responderão se aqui eles não forem pegos ou condenados na justiça humana. Mas, na verdade, a lei é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Ou seja, nós respondemos pelas nossas próprias escolhas dentro da trajetória, do caminho que nós seguimos durante a nossa experiência. Mas, segundo o que estudamos na doutrina espírita, a morte nada mais é do que uma passagem. Abandona-se o corpo, mas continuamos, porque somos espíritos, consciência, imortais. Então, somente estudando as obras, nós vamos compreendendo a importância da vida e das escolhas de cada um durante a sua estada aqui. Aqui no Livro dos Espíritos, nós temos as questões 459 e 460. Allan Kardec formula a pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Esta é a resposta dada pela espiritualidade a Kardec. São eles que vos dirigem. Então, depare com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. A linguagem dos espíritos, como eu falei, é o pensamento. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, o que é própria de cada um de nós? E o que vem da espiritualidade? O que é sugestão da espiritualidade? Então, pelos pensamentos que nós temos, nós poderemos analisar qual é a condição do espírito que sugere algo a nós. Então, se é algo negativo, é porque nós vemos um espírito inferior que procura influenciar-nos para que possamos agir segundo a sua vontade. Isso é o que está no Livro dos Espíritos, quem quiser, na questão 459 e 460. Como
havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então vemos que, mesmo havendo a influência da espiritualidade sobre os homens na face da terra, a escolha sempre será nossa, porque temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Mas se temos a liberdade, também temos a responsabilidade. Ou seja, se optarmos pelo bem, teremos o mérito de bem agirmos. Se optarmos pelo mal, teremos a responsabilidade do ato negativo, mesmo que a sugestão venha da espiritualidade. Obsessão simples. O que é a obsessão simples? Ocorre quando um espírito fica próximo a uma pessoa, causando mal-estar. Às vezes, aquele mau humor repentino, cansaço ou pensamentos negativos são resultado da influência de espíritos. Esse tipo de obsessão pode ser momentânea e o espírito se afasta em seguida. Isto está também no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Então, qual seria a sensação, o que a pessoa sente no caso de uma obsessão simples? Aqui ele coloca como um mau humor repentino, como um cansaço ou pensamentos negativos. Então, uma pessoa mal-humorada, a pessoa que passa a agir de uma forma mais violenta, a pessoa que tem sentimento de raiva, a pessoa que passa a ser agressiva, tudo isso pode ser uma influência. Por isso, a necessidade de que nós possamos avaliar o que é próprio de cada um e o que é vindo da espiritualidade como influência, nos levando a agir de uma forma negativa. Pensamentos negativos. Isso pode ser momentâneo. De uma certa forma, a pessoa depois, com calma, analisa e ela própria se pergunta: por que eu agi dessa forma? Por que eu falei aquilo? Por que eu fui agressivo com aquela pessoa? Mas no momento, impulsivamente, a pessoa deu passagem para que ocorresse esse fato. E muitas vezes nós achamos que aquilo provém unicamente de nós mesmos. Então, somente aquele que estuda e compreende o lado espiritual da vida sabe e pode avaliar todas essas questões. A fascinação é um outro estado de obsessão. Aqui nós vemos a questão do orgulho. O indivíduo orgulhoso, ele não admite crítica. Ele se julga melhor do que os outros. Ele se acha que sabe mais do que as outras pessoas. E se ele está dentro de um grupo,
ele cria uma série de problemas dentro desse grupo, porque somente a palavra dele ele quer que prevaleça, e ele não analisa que ele próprio está sendo vítima dessa fascinação. Ele está sendo, de uma certa forma, dominado para ser um problema criado num determinado grupo, para que haja intriga, desavença entre os membros, e o próprio indivíduo não enxerga dessa forma. Ele julga que ele está correto e que todos os demais estão errados. Então é uma outra forma de obsessão. Dando continuidade à subjugação, ocorre quando o espírito obsessor consegue paralisar o obsediado, que passa a não conseguir mais agir por conta própria. A subjugação, nós vemos o exemplo daquele menino. Ele já estava numa condição de subjugação. O espírito levava ele a muitas vezes cair no fogo ou na água. Ele já tinha perdido a própria consciência, e muitos julgavam que ele estava louco. Então, aqui já há um certo domínio por parte. Em parte está o espírito obsessor, em parte está o espírito do encarnado. E como isso se processa? Como isso ocorre? Dando continuidade à possessão, que na verdade é uma subjugação. O espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que todavia este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é assim sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Isso está no livro A Gênese, no capítulo 14, item 47. Então, o que ocorre? Energeticamente, há uma associação entre o desencarnado e o espírito encarnado. Ele se aproxima e se associa fluidicamente no corpo espiritual, e ele passa a atuar sobre o encarnado, como se fora, no caso da mediunidade, a comunicabilidade, porque ora é o espírito desencarnado, ora o encarnado que se manifesta. No caso da obsessão, nós vemos que existem duas personalidades ali, duas personalidades ao mesmo tempo. Uma da pessoa encarnada, que muitas vezes está normal, e de repente uma outra personalidade assume e passa a ser violenta, passa a ser agressiva, passa a falar palavrões, a gritar, a querer agredir aos outros. É assim que ocorre a possessão, né, que é uma subjugação. Então, vemos assim, dentro do que o Espiritismo estuda, que é o espírito humano, e são espíritos livres do corpo, ou espíritos como nós ligados ao corpo, havendo essa interação entre o plano do espírito, o plano espiritual, e o plano material. Continuando no Livro dos Espíritos, na questão 474, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida,
E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então vejam bem, por que ocorre então isso? E por que Deus permite que isso aconteça? Se Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então a resposta está aqui. Que isso ocorre quer por fraqueza ou quer porque o indivíduo deseja, por afinidade. Nós atraímos os afins para conosco. Então, algum motivo leva o espírito a buscar aquele indivíduo. Ele tem um motivo. Não é o acaso que faz com que ocorra esse fenômeno. A vampirização espiritual. Isso daqui também está no livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O vampirismo ocorre principalmente para satisfazer os vícios existentes no espírito perturbador. Antes do seu desencarno, pois, mesmo após a morte do corpo físico, o espírito ainda pode sentir a necessidade de satisfazer desejos, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco, do álcool e outras drogas. Então vejam bem, o fato do indivíduo ser um dependente de drogas, muitas vezes, na face da terra. Ele morreu, né? Ele abandonou o corpo, mas ele continua um dependente da espiritualidade. E como que ele vai satisfazer as necessidades dele próprio, se ele tem essas necessidades? Ele vai procurar aqueles que usam o tabaco, o álcool, as drogas. Isso é o que no livro Missionários da Luz eles mostram o espírito desencarnado aproximar-se do alcoólatra para aspirar os vapores do álcool, para satisfazer a sua necessidade, ou para absorver as baforadas do fumo do tabaco, porque ele continua tendo a necessidade daquilo, ou outras drogas. Se nós vemos indivíduos dependentes de drogas, muitas vezes moradores de rua, com certeza estarão juntos, falanges de espíritos, nestas condições de dependência, buscando satisfazer as suas necessidades, absorvendo dos encarnados os fluidos, as energias, para satisfazer aquilo. Então isso tudo é obsessão. E tudo isso nós só compreendemos estudando, lendo as obras e buscando respostas para que nós possamos entender. Causas da obsessão. Por que ocorre isso? Primeira causa, vingança. O espírito cobra o indivíduo de quem guarda queixas de outras existências, ou pode ser desta mesmo. Quantas intrigas nós vemos na face da terra, às vezes por causa de uma fechada no trânsito, o cara saca de uma arma e dá um tiro no outro. Às vezes por uma divisa de terra, famílias se matam. Quantos indivíduos por causa de um celular tiram a vida do seu semelhante, roubam? Quantos agridem violentamente na rua, inocentes muitas vezes, para roubar, para sacar, para prejudicar? E como fica o sentimento da vítima? Nem todo mundo tem a capacidade de compreender a violência, de perdoar
de amar até mesmo o inimigo, como Jesus coloca no Evangelho. Assim, quantos indivíduos buscam vingar-se daqueles que o atingiram? E quem estuda a reencarnação compreende que passa de uma existência para outra. Mas como? Se o indivíduo morreu, como que ele vai cobrar alguma coisa? Ele tem como cobrar. Porque o que morreu foi o corpo, não a consciência. E o espírito está na espiritualidade e livre do corpo, ele tem muito mais condição de acesso sobre aquele que foi o seu agressor. E de cobrar a sua dívida. E de fazer o outro sofrer por aquilo que ele praticou durante o seu ato negativo, impensado. Então, esta é uma da causa, a vingança. Segundo, desejo de fazer o mal. Como sofre, entende de fazer os outros sofrerem. Se o espírito está sofrendo na espiritualidade, ele muitas vezes, só pelo fato dele próprio sofrer, ele quer que o outro também sofra. E ele passa, de uma certa forma, a influenciar para que o outro sofra também. Por covardia, aproveitam a fraqueza moral de certos indivíduos. Ou seja, se ele tem uma vítima à sua frente, que pode, de alguma forma, satisfazer aquilo que ele quer, que é fraca, e que dá acesso a ele pode atingir também. E por fim, o orgulho do falso saber. E esse no caso da fascinação. Fascinam com o fim de impedir, de discernir o verdadeiro do falso. É aquele que procura aumentar o orgulho do indivíduo e fazer com que ele ache que ele é melhor do que os demais. Na verdade, ele está sendo também vítima dessa influência. Dando continuidade, Jesus, ele compreendia tudo isso, a tal ponto que ele curou aquele menino. Ele expulsou aquele espírito negativo. E a criança foi curada. Jesus aqui fala no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. O que Jesus está dizendo? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Porque a reconciliação, ela impede que se crie esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança, e um queira cobrar do outro aquilo que sofreu. Então a reconciliação, o perdão, a aceitação, a compreensão liberta, porque o indivíduo segue o seu próprio caminho, e mesmo ele sofrendo algo, ele perdoa aquele que o atingiu, porque sabe que a justiça divina se fará, e não cabe a ele querer fazer justiça com as próprias mãos. Retribuir o mal com o bem, ainda continuando no Evangelho,
de Mateus, no capítulo 5, 43 a 47. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás nos céus. E que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, por que Jesus fala tudo isso? Amar o vosso próximo, amar o vosso inimigo, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus fala tudo isso porque aquele que age negativamente, ele não sabe o que está fazendo. Ele é um ignorante. Ele não sabe da responsabilidade assumida diante da lei de Deus. E o quanto ele terá que fazer para resgatar a falta cometida. Porque não bastará apenas o indivíduo se arrepender, não bastará o indivíduo cair de joelhos e pedir perdão a Deus por todos os crimes que ele realizou na sua existência. Ele terá que reparar para a vítima. Se ele tirou de alguém algo, ele tem que devolver aquele indivíduo, aquele mesmo. E somente a reencarnação explica tudo isso. Porque aquele seu inimigo, muitas vezes, terá que vir com ele próprio, ao seu lado. Como um ente querido seu, uma nova experiência, como um filho, muitas vezes, para que ele aprenda a amar aquele a quem ele destruiu. Somente aquele que estuda a reencarnação compreende isso. Então, vemos criaturas que nascem em um sofrimento extremo, numa dificuldade enorme, com doenças terríveis na face da terra. E se pergunta por que o espírito tem que passar por isso. E somente o passado responde. Somente a reencarnação pode trazer a resposta daquilo que o indivíduo semeou no uso da liberdade que Deus destinou a cada um de nós. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus não condena o indivíduo e até mesmo o criminoso ao inferno eterno. Deus abre portas, dá novas oportunidades para que o indivíduo refaça o seu próprio caminho, adquira a luz, pague os seus débitos, desenvolva o amor para com o seu semelhante, que é seu irmão de caminhada. Se todos nós compreendêssemos o amor de Deus para com toda a humanidade, se nós reconhecêssemos no outro o nosso irmão, nós faríamos somente o bem. Nós agiríamos com o amor, porque estaríamos compreendendo o sentido da própria existência. Esta é a escola que Deus ofereceu a um indivíduo que muitas vezes repetiu, que não foi aprovado durante a sua trajetória. Mas nós somos como aquele aluno que vai para a aula e não quer aprender. A grande maioria, sim. Nós estamos numa sala de aula, mas não queremos aprender. E muitas vezes acreditamos que o mestre
é que tem que assumir os nossos pecados, os nossos crimes, os nossos erros, a nossa ignorância. A doutrina espírita fala que depende de cada um de nós. Nós construímos o céu, o inferno. O céu e o inferno está em cada um de nós. Não é um lugar, é um estado de espírito. O céu pode estar contigo ou o inferno, dependendo daquilo que você escolheu durante a sua existência. Assim, nós vemos que a doutrina dos Espíritos, ela é muito esclarecedora, mas ela nos traz a responsabilidade de termos que assumir o que nós mesmos construímos durante a nossa vida. Na epístola segundo João, primeira epístola, no versículo 4 e 1, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levado no mundo. Esta advertência cabe tanto a nós, encarnados, como aos desencarnados. Porque falsos profetas existem inúmeros. Aqueles que querem levar vantagens, querem enriquecerem-se através da crença do indivíduo. Mas existem outros falsos profetas que nós não vemos. O Espiritismo revela esta outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos, de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então vemos a responsabilidade também de compreendermos e de estudarmos, de termos uma preparação para que possamos discernir tudo isso. Porque na espiritualidade também estão os enganadores, os hipócritas, os orgulhosos, os violentos, os demônios, como nós vemos no próprio texto do Evangelho. A cura. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atua pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque então se impõe àquele ser forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar aqueles a que naquela época se chamava demônios, isto é, os maus espíritos. Então vejam bem a cura. A doutrina espírita, através do magnetismo, como aqui diz, do passe, pode atuar e pode auxiliar no caso da obsessão. Mas, além disso, é preciso ter uma ascendência sobre o espírito obsessor. Mas essa ascendência só pode ser moral,
Porque o espírito, ele só vai inclinar-se se for por alguém que esteja em uma condição superior a ele. Caso contrário, não haverá influência alguma. Por isso, Jesus tinha essa condição, essa autoridade para expulsar estes espíritos obsessores. E para encerrarmos, tem uma outra passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te curou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. É interessante esta passagem, porque Jesus faz uma pergunta a um cego: que queres que te faça? Por que Jesus faz essa pergunta àquele cego? E ele responde: que eu veja. Mas a lição aqui é muito maior. Não é simplesmente a questão de ver, mas de compreender. Se nós analisarmos, por exemplo, aquele menino que era considerado louco, que caía no fogo e na água, que foi levado aos discípulos para ser curado, o que estava por trás daquele fenômeno? Nós não enxergamos, nós não vemos. Nós estamos cegos para aquela situação. No caso da obsessão, quando vemos uma pessoa em desequilíbrio total, uma pessoa caída, dominada no vício, nas drogas, nós não enxergamos o que está por trás de tudo aquilo. E mesmo essa influência espiritual sobre a nossa mente, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, muitas vezes nós julgamos que somos somente nós. E não analisamos que precisamos buscar a transformação nossa, a mudança. Temos que ser o aluno que quer aprender a lição, que quer melhorar, que quer seguir verdadeiramente o Mestre Jesus, que quer observar a lei de Deus. Porque somente assim nós estaremos cumprindo o objetivo de ter nascido e de estarmos vivendo este período na face da terra. Porque, ao contrário, passaremos por aqui e levaremos conosco apenas a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos erros e de tudo que fizemos durante a nossa trajetória. Muitas vezes chegaremos como fracassados na realidade espiritual, porque não observamos o ensino do Mestre. Temos tudo para acertar diante da vida,
mas é preciso que cada um queira agir segundo os exemplos de Jesus. É preciso que cada um compreenda a grande escola que temos e a misericórdia do Pai que nos dá oportunidades, de alunos que fracassamos muitas vezes, que caímos inúmeras vezes, que precisamos trabalhar, servir, contribuir para que o mundo se torne melhor e que Deus espera a nossa atuação, o nosso trabalho, o nosso esforço. Queremos deixar então estas palavras, estas passagens como uma oportunidade de reflexão para todos nós. Nós vamos fazer então uma oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, pela vida que nos deste, por este corpo, por esta experiência. Obrigado, Senhor, pela família que nos deste, pelo nosso pai, a nossa mãe, que nos recebeu e que nos ensinou os primeiros passos, que nos alimentou, que nos deu amor, carinho, para que chegássemos até aqui. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos através da doutrina espírita de compreendermos melhor a vida, de compreendermos por que estamos aqui e o que precisamos fazer para cumprir com nossa missão, com o nosso trabalho. Dar-nos a força para que possamos vencer a nós mesmos, superando as nossas dificuldades, os nossos erros, e nos tornando criaturas melhores, para que possamos servir a causa do bem, do Evangelho do Mestre. Que as tuas bênçãos caiam sobre todos nós e possa nos ajudar a prosseguirmos confiantes no teu amor, na tua misericórdia, na tua justiça para com todos nós. Que assim seja, Senhor.